דודי, הליקת קלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Beshlach, o povo judeu é libertado do Egito e Deus os conduz pelo deserto, mas não pelo caminho mais curto que cruza a terra dos filisteus, mas pelo caminho longo, para que eles não tivessem que lutar contra os inimigos e imediatamente fossem, desta forma, desejassem retornar ao Egito. Deus os protegia através de nuvens durante o dia e andavam à sua frente, e uma coluna de fogo para iluminar o caminho à noite. O faraó se arrepende-se de ter enviado o povo judeu em liberdade e segue-se à frente do seu exército a fim de persegui-los e aniquilá-los. O povo reclama a Moshe porque os tirou do Egito para aparecerem e morrerem agora no deserto. Moshe fala que nada devem temer. Deus comanda a Moshe que levante a vara e fenda o mar. Ocorre um grande milagre e as águas de Yam Suf abrem caminho seco no meio do mar, formando paredes imensas em ambos os lados. E as águas se fecharam, castigando e trazendo morte sobre os egípcios. O povo judeu fez a travessia do Mar Vermelho, cantando canções para Deus, enaltecendo a grandeza. Lembrando que o Shabat da porção da Torá de Beshlach é conhecido também como Shabat Shirah. Míria apanha um pandeiro e as mulheres saem atrás dela, dançando e cantando. Após a travessia, o povo judeu não encontra água por 3 dias, apenas águas amargas em Mará. Deus realiza novamente o milagre, transformando as águas amargas em potáveis. O povo continua reclamando, desta vez por fome. Deus então envia um alimento dos céus, maná, a exata porção para cada um, sem sobras e sem poder ser guardado ou armazenado para o dia seguinte, pois apodrecia e cheirava mal. Apenas Erev Shabat, o maná, caía em porções duplas e esses deveriam ser guardados para o dia seguinte, pois no Shabat o maná não era encontrado. Moshe reserva um man em um frasco a mando de Deus, para ser descoberto por gerações futuras como testemunho da grandeza do Criador. E após recomeçarem nova jornada, há falta de água. Mas Moshe bate na rocha e todos podem beber água da fonte que jorra dela. E a Parashá termina com a luta entre Amaleque e Yehoshua, com a vitória de Yehoshua e a promessa de que a memória de Amaleque deverá ser extinta. Saímos definitivamente, Zait, do Egito. Saímos do Egito. Esse é um Shabat Shirah, né? É um Shabat em que é lembrado os cânticos na Haftarah, né? As Haftarot, as leituras, sempre trará os cânticos que produziram os livramentos que Deus deu a seu povo. Né? Então nós temos o primeiro cântico, essa é a primeira composição do cântico feito por Moshe, no momento em que definitivamente saem do Egito, e a visão de que eles têm de que os seus opressores e perseguidores foram mortos. Com o fechamento do mar. Com o fechamento do mar. Então, é o que nós cantamos principalmente no Shabat, né, e nos serviços públicos após o Shema, quando nós cantamos que Deus oprime, né, que Deus detém o opressor e salva aquele que é oprimido. Né? Que é o cântico da composição de Shemot 15, né, Zait? Que é o cântico de Moshe Rabbeinu. Zait, agora nós encontramos uma dificuldade que após a saída, eles começam a ter uma oscilação. Primeiro Deus faz com que eles
vão por um caminho mais distante para não enfrentarem os filisteus e se arrependerem e voltarem para o Egito. Né? Voltar. Então, eles passam pelo Mar Vermelho, mas inevitavelmente os amalequitas os perseguem. Né? Os amalequitas os perseguem e Yehoshua trava essa luta, essa briga contra os amalequitas e os vence. Qual o milagre que aconteceu, Zait, de Yehoshua em relação aos amalequitas? Você lembra do sol? Sim. Você mesmo comentou. Sim, exatamente. Dessas... O Eterno faz o milagre de manter a posição do sol. Olha só que coisa. Mais uma vez, o Eterno provando que ele tem o controle sobre a natureza que ele mesmo criou. Ele é o criador e o controlador da própria natureza. Quando a batalha estava vantajosa para o povo sagrado, pela posição do sol, então foi mantida a posição do sol, prejudicando os amalequitas. Então, de que forma que o sol poderia prejudicar? Você tem um exemplo claro aí? Sim, claro. O ponto é o seguinte, até hoje, sempre se usou esse tipo de tática. É uma tática muito importante em toda a guerra, é usado isso. Quando você, o teu povo, o teu exército, está com o sol às costas, é vantajoso porque o teu inimigo ele está vindo com os olhos ofuscados pelo próprio sol. Acontece que o sol ele se move, a terra gira e você tem a impressão que o sol que está se movendo. Bom, exatamente isso. Quando o Eterno ele determinou que o sol se mantivesse na posição, olha que determinação. Ele manteve a vantagem do povo sagrado em relação aos amalequitas, que não tinham como se defender de uma forma eficaz por causa da claridade do sol aos seus olhos e não conseguiam ver direito o seu inimigo, o povo sagrado. E dessa forma, o povo sagrado foi vitorioso e ganhou essa guerra. E ganhou essa guerra, uma guerra covarde, aliás, por parte dos amalequitas. Muito bem. Zait, quando nós estamos no nosso carro tem um guarda-sol, né? Parasol. Parasol. Então, quando você está dirigindo, né, e contra o sol, você abaixa o que parasol. ele tira a visão, né? Ele consegue esconder uma carreta, né? Ele consegue tirar a sua visibilidade. Então, aquilo você tira aquele contato direto, aquele contato visual direto com o sol e olha abaixo daquilo, né? Como se formasse, você projete uma sombra para enxergar abaixo para continuar dirigindo. E sem falar que a transpiração produz o suor. Exatamente. Ou seja, essa proteção das sobrancelhas, né, ela retém uma parte desse suor para proteger os olhos, né? Mas dependendo da exposição, não, ela já não segura mais aquilo. Né? Então essa era a vantagem de que Yehoshua ben Nun teve em relação a esse controle da natureza, da rotação versus translação, né? Em que o tempo se reteve. Na verdade, os sábios dizem que foi uma determinação de Yehoshua. Veja, Moisés tem uma diferença. Ele sempre espera, e agora? E Deus fala, o que você está parado? Nós temos aqui nessa paraxá. Por que você está parado? Segue em frente. Bata o cajado e vão. Agora, Yehoshua não. Yehoshua ele tem um sentido de que ele aproveita esse domínio. Né? Nós temos aqui da água que faltou e Moisés leva de volta a reclamação. Está faltando água para o povo, eles estão com sede. E Deus novamente fala, vai lá, Moisés, bata o cajado e a água vai sair. A solução? Então, Yehoshua ele tem essa percepção, é um destaque dos sábios, né, de que Yehoshua ele já ordena. Ele fala direto que o milagre é sempre do Eterno, é o Eterno que faz. É o Eterno que faz, mas no caso Moisés tinha esse domínio, mas ele não sabia fazer o uso. Exatamente. E Yehoshua fazia o uso. E muito bem. Né? Então, isso não muda do milagre que Moisés fez em relação a Yehoshua. O que muda é o domínio que Yehoshua tem da percepção.
Ele ordena diretamente e as coisas acontecem. Exato. É o poder da fala, é o poder de Da ordenar, ordem. né? E é obviamente na direção em que ele estava. Né? Ô Zait, agora o maná é um milagre que ocorre, né? Nós vimos que a saída do Egito ela foi uma saída às pressas, eles tinham urgência de sair do Egito e levaram consigo as matzot, que são os pães Ázimos. ausentes de fermentos, os pães ázimos. Né? Agora essa provisão acabou e eles passam a ter fome no deserto e também reclama a Moshe Rabbeinu. E o que ocorre? Ocorre que cai um pão do céu, maná, né? E esse maná, ele caía a porção suficiente que cada pessoa Um dia. come, consome, e eles deveriam também colher a porção suficiente para o dia. A que sobrasse, aquilo cheirava e apodrecia. No primeiro momento, Moshe Rabbeinu repreende as pessoas porque no outro dia o acampamento estava fedido, estava cheirando mal e tinha bicho naquilo ali. E Moisés repreende a desobediência. Por que vocês pegaram mais do que precisavam? Sabe aquele costume de juntar mais do que nós podemos comer? Então houve esse comportamento e foi censurado por Moshe. Agora o que acontece é que chegando na sexta-feira, alguns começaram a colher porção dupla para hoje e para amanhã. Por quê? Porque eles tiveram sentido de que no Shabat aquela porção não iria cair. Não iria cair. Né? O que explica a tradição judaica de nós consumirmos um pão trançado. Né? As halotes, ela representa a porção dupla de sexta-feira E do e do Shabat, de que os hebreus precisavam colherem Dupla. uma porção dupla, né? O maná. E, na verdade, a denúncia feita a Moisés, olha, Moisés, o pessoal estão colhendo porção dupla. Não é para fazer isso. Moisés fala, pô, mas vocês estão desatentos. Hoje é sexta-feira, vocês não sabem que amanhã não haverá o maná? Eles estão certos, pô. Então existe essa percepção e, do outro lado, uma falta de atenção e, por outro lado, ainda uma desobediência, porque no Shabat alguns hebreus foram surpreendidos em procurando o maná. Ou seja, a primeira mitzvah que temos, o teste em que Bnei Israel é testado, é exatamente o mandamento do Shabat, Zait. E cabe uma notícia importante, que, veja, é muito comum as pessoas que se descobrem com origens judaicas, né? Um dos primeiros mandamentos que elas tentam observar é o Shabat e a abstenção de carnes impuras. Né? E, é claro, essa compreensão do mandamento, no cenário, no território brasileiro, é de que a indústria, o mercado, tudo funciona no Shabat como um dia comum. E quando as pessoas têm essa compreensão, elas têm essa dificuldade, elas falam assim, poxa, né? Mas e aí, eu vou sair do meu emprego? Então ela tem essa transição. E existem algumas pessoas que dizem assim, se Deus me arrumar um emprego no sábado, eu vou guardar o sábado. Na verdade, não. Na verdade, Deus testa os hebreus exatamente com a mitzvah do Shabat. Por quê? No Shabat não encontra-se o maná. Você tem que preparar isso. Você vai trabalhar para achar o maná. Você tem que preparar essa porção nos 6 dias, de domingo a sexta. No 7º dia, você não vai encontrar dessa porção. Né? Então, na verdade, nós somos testados com os mandamentos, seja ele de ordem da dieta, da kashrut, da pureza, do Tahara HaMishperah, de qualquer outro mandamento, às vezes somos testados pelas circunstâncias em que nos encontramos, ou seja, nós precisamos provar, como os nossos patriarcas, de que nós desejamos e amamos esses mandamentos e guardamos gratuitamente. Exato. Né? Desprovido de interesses dessa relação com o Criador. Existe aí um ponto muito interessante. Quando o Eterno manda nos dias de semana o maná, e as pessoas de início não acreditam muito no Eterno, dizem, puxa, se ele mandou hoje, se ele vai mandar amanhã, aí a pessoa colhe em dupla, né? Pela falta da fé, porque
existe até um determinado ponto, nós, seres humanos, temos controle e capacidade de fazer o que tem que ser feito, até um determinado ponto. A partir desse ponto, quando cessam as nossas capacidades, as nossas autoridades, nós temos que confiar no Eterno, porque nós chegamos ao nosso limite. A partir daí, nós não podemos fazer nada e nós temos que nos colocar nas mãos do Eterno. E é o que aconteceu ali. O Eterno, ele deu o maná. Aquela pessoa que confia no Eterno, que sabe o Eterno, ele é aquela fonte dos milagres, é o Eterno. Então eu vou pegar a quantidade para um dia. Amanhã ele vai dar mais. E é assim, exatamente assim que acontece com tudo na nossa vida. Porque o povo já não tinha alimento, não tinha mais o que fazer. Não tendo mais o que fazer, o que ocorreu? O Eterno mandou, o Eterno fez a parte dele e alimentou o povo, o pão que cai do céu, exatamente o maná. E aquele que tinha a fé, que acreditava no Eterno e que sabia que o Eterno ia providenciar isso, aquele pegou para um dia. Aquele que não tinha fé, que achava que, puxa, será que ele é eterno mesmo? Então aquelas pessoas que começam a ter esse tipo de dúvida são aquelas pessoas que acumulam uma quantidade mais do que necessária. Porque essa quantidade mais do que necessária é aquilo que vai satisfazer a ele na sua insegurança. Esse é o ponto. A nossa segurança é o Eterno. A insegurança é aquilo que nós deixamos o Eterno de fora da nossa vida. O Eterno, ele está tão mais distante de cada um de nós, quanto mais distante cada um de nós estejamos dele. Não é ele que se afasta de nós, de forma nenhuma. Somos nós que nos afastamos dele. Quanto mais nós nos afastarmos, mais afastado ele vai estar de nós. Quanto mais nós chegarmos próximo dele, quanto mais nós quisermos ele, quanto mais nós estivermos presentes com ele no nosso coração, na nossa alma, mais perto ele vai estar de nós e vai falar conosco. E nós vamos ouvir, porque mais perto nós ouvimos muito melhor. Então esta relação agora de Israel, do maná, né, o maná que cai, ele testa essa emuná, esta kavaná, essa intenção das pessoas, testa a obediência, inclusive a mitzvah de Shabbat. E no final de 40 anos, né, em que a geração que nasce no deserto e já se depara com o maná como uma coisa que cai do céu, né, ela vai ter aquela impressão, né, que é a bênção que nós damos hoje sobre as halotes. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que faz sair o pão da terra. Então, para a geração que nasce no deserto, quando eles definitivamente têm contato com Canaã, com a produção do trigo, das sementes de que se faz o pão, então para eles aquilo é o milagre, né? O pão que sai da terra e não o pão que cai do céu. Agora, Zait, nesta paraxá, fica evidente o Salmo 95, que recitamos todo o Kabbalat Shabbat, de que Deus diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração, como aconteceu em Merivá, como aconteceu em Massá, quando os vossos pais me tentaram, mesmo tendo visto todos os meus sinais. É nesta paraxá de que Deus reclama a Moisés, dizendo: já por 10 vezes este povo de dura cerviz me testou, me testaram, me tentaram, né? Ou seja, nós temos aquela relação de Pirkei Avot que diz assim: da geração de Adam a Noa são 10 gerações, a geração de Noah até Avraham são 10 gerações, Avraham foi testado 10 vezes, foram 10 os milagres ou os castigos que assolaram o Egito, e 10 são as vezes em que Israel vai tentar ou vai testar o próprio Deus, né? Ou seja, uma resistência, né? Essa oscilação. Deus, já sabendo disso, mandou eles desviarem dos filisteus, porque todo momento em que falta confiança, ele diz assim: mas
Será que não havia comida no Egito? Será que não havia água no Egito? Será que não havia sepultura no Egito? Nós vamos morrer nesse deserto ao invés de morrermos ali? Então, a todo momento, eles trazem essa lembrança, testando o próprio Deus, Testando. né, sobre o que há no Egito. Então, isso Deus reclama a Moisés, e o Salmo 95 traz essa lembrança. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureça o vosso coração, como os vossos pais me tentaram. Então, qual é a voz de Deus? É a própria Torá. E a Torá é um dos principais livros em que ela admoesta, ou seja, ela repreende os próprios judeus. É uma torrerá de que todo momento Deus está chamando a atenção de Israel. Então não há uma melodia, não há uma coisa gostosa de se ouvir, mas pelo contrário, nós sempre tendemos a ter uma certa resistência a essa voz e, como diz você, Zait, nós vamos nos afastando com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas e com a nossa própria dureza. Pessoal, olha, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente Minyan. E que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook e inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. Lecha dodi, likat kala, apene Shabbat lekabela.